Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui de volta, com esse pequeno vídeo. Eu vou passar um pouco das agendas para os irmãos, mas antes da agenda eu quero trazer um breve pensamento aqui bíblico, para a gente estar meditando na palavra do Senhor. Desde já nós queremos dizer da falta que sentimos dos irmãos, do convívio da igreja, e desejamos que isso passe muito breve. Então, cada dia surgem novas recomendações, novas diretrizes, e a gente vai se adaptando a elas aí. Eu quero ler um texto, um versículo, na verdade, em Hebreus capítulo 11, versículo 13, conhecido como o capítulo da fé, onde fala de muitos heróis da fé. E uma coisa que a gente percebe nesse capítulo é que os heróis não foram imunes a problemas. A gente vai ler ele, você pode ler. Os heróis, eles não estavam isentos, ou ali numa redoma, numa proteção para o problema. Eles foram heróis justamente porque encararam os problemas, acreditaram em Deus, porque aqui fala da fé em Deus, e então eles eram pessoas comuns, sujeitas aos mesmos problemas que nós, mas eles usaram a fé. Então são heróis por conta da sua confiança, da sua fé, no seu Deus, da sua crença. E nesse contexto, todos nós somos candidatos em potencial em relação à nossa fé, em relação à nossa vitória, em nossas chegadas na glória. No versículo 13 do capítulo 11 de Hebreus, lemos assim: todos estes, quer dizer, quem são esses? Os heróis da fé. Todos estes morreram na fé, no exercício da fé. Todos estes morreram na fé, não obtiveram a vitória, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando-as que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então nós vamos destacar aqui algumas coisas interessantes. Primeiro, que todos que está falando aqui eram heróis, pessoas vencedoras, pessoas que chegaram lá, pessoas que foram, passaram por grandes tribulações, mas venceram. Então você, quando entregou a sua vida a Jesus, você passa a ser um candidato a vencer as tribulações. Mas diz assim, todos estes morreram. Isso implica dizer que para o cumprimento das promessas de Deus existem alguns princípios. Os princípios aqui eram uma questão temporal. Então, muitos deles morreram dentro do tempo. Mesmo que você tenha algumas promessas de Deus, a morte é uma coisa que vai alcançar todos nós, de alguma maneira. Agora, a preocupação é o coronavírus, mas tem gente que vai se livrar do coronavírus, mas vai ter outros tipos de problema que vai levar à morte. Às vezes a idade, às vezes um acidente, às vezes uma enfermidade, enfim, qualquer outra coisa. Mas essa é a realidade. Mas o que me chama a atenção é que diz assim, não obtiveram a promessa. Ou seja, muitos deles não alcançaram a promessa em vida. Mas isso não quer dizer que Deus tenha falhado ou que a promessa não tenha se cumprido. Eles alcançaram a promessa, mas não em vida. Você pode olhar que todos os heróis, eles foram vitoriosos. Então, uma coisa é certa, a tua vitória vai chegar, mesmo que você não veja a tua vitória, mesmo que você não presencie a tua vitória, ela vai chegar, e a gente trabalha em cima disso. Aquilo que você está lutando, Deus está trabalhando em cima disso. Então, nunca pense de que
por você não ver, você é um derrotado. E ele diz assim, eles não obtiveram, mas viram de longe e se alegraram com elas. Então, a nossa alegria não está naquilo que nós vemos, naquilo que é palpável, naquilo que nós podemos segurar. A nossa alegria está num Deus que prometeu, num Deus que é fiel, num Deus que é capaz, num Deus que nos ama, num Deus que está acima de qualquer obstáculo. Então você pode se alegrar. Você pode se alegrar sabendo que aquilo que Deus tem para você vai chegar. E aí, meus amados, eu chamo também a atenção do que muitas pessoas, quando nós dizemos assim, aquilo que Deus tem para você, já pensam logo em coisas dessa vida. É verdade que Deus tem coisas dessa vida para nós, mas o que nós mesmos temos a convicção que Deus tem para todos os crentes, sem exceção. Que pode ser que para uns Ele vai dar uma solução matrimonial, para outros Ele vai dar uma saída financeira, pode ser que para outros Ele vai dar a bênção da salvação de um familiar, e etc, etc. Isso vai ser para uns e não vai ser para outros. Uns vão ter que conviver nessa vida com esse tipo de problema, mesmo que elas venham se cumprir depois, mesmo que essas promessas se realizem depois. Mas uma promessa que todos os crentes têm, sem exceção, uma promessa, vamos chamar assim, universal, uma promessa de todos os tempos, de todos os lugares, é que nós vamos chegar na glória. O céu nos espera. Então talvez você não tenha motivo para se alegrar por aquilo que você está vivendo hoje, algum problema. Mas você tem motivo para se alegrar pela confiança, porque aqui eles se alegraram. No texto bíblico, eles se alegraram, embora, né, Abraão mesmo foi um camarada, que ele habitou na terra dele pela promessa, mas ele habitou como se fosse peregrino, porque ainda não tinha tomado posse daquela terra. Ele estava ali como peregrino, mas ele sabia que um dia aquela terra era dele. Então, nós estamos como peregrino aqui, mas estamos sabendo que a nossa morada está garantida. E o interessante disso tudo é que a nossa morada não tem coronavírus, não tem dengue, não tem câncer, não tem AIDS, não tem problema do governo, não tem problema familiar, problema conjugal, não tem problema de saúde, não tem nada. A nossa terra está garantida, é só questão de tempo. Então a gente pode dizer um aleluia, a gente pode se alegrar, a gente pode acreditar que a vitória está aí nas portas, né? Nas portas. Nós acreditamos que os sinais, aí tudo está se cumprindo para a volta de Jesus, e além da outra porta de entrada na eternidade, que é através da morte. Então nós podemos nos alegrar sim, você pode se alegrar, você tem motivo para se alegrar, irmão, isso vai passar. Se não passar aí por uma solução governamental, uma solução aí na área da tecnologia, da ciência, achando uma solução, mas vai passar no sentido completo. Nós vamos chegar na glória e lá é o que Deus tem preparado para nós de melhor. E enquanto eles não viveram, porque eles se alegraram porque viram pela fé, diz aqui, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Bem, desde que nós nascemos, aqui não é a nossa morada permanente, nós somos peregrinos, independente que sejamos servos de Deus ou não. Mas o servo de Deus tem essa consciência, ele é peregrino, está indo para uma terra dele, uma terra permanente, uma terra de benesses, uma terra ao lado de Deus, para sempre, onde a Bíblia fala que não haverá pranto, não haverá choro, não haverá morte, não haverá tristeza. É um ambiente de eterna e plena alegria. Que Deus abençoe assim a sua vida em Cristo Jesus. Nós queremos, após esse vídeo aqui, passar um outro seguido. Vou separar aqui para não ficar muito grande.